Olá, bonitões! Olá, bonitonas! Tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Oi, oi, oi! Bom dia, bom dia, bom dia! Tomara que vocês tenham um bom dia! Hoje é que dia? Terça-feira, segundo ano do TEL. Estamos estudando termodinâmica. Vocês tiveram aula de resolução da fórmula que tal? Vocês tiveram aula só sobre trabalho, vocês tiveram aula de análise de gráfico, que foi a última, tiveram um Kahoot, responderam um Kahoot lá, se divertiram, passaram vergonha ou deu tudo certo? Com certeza tem dúvidas, né? Tem. E ali a gente tem que aperfeiçoar, discutir como é que enxerga um aquecimento no gráfico, como é que enxerga uma expansão e fica fluente. Calma, é assim mesmo, são muitas palavras ao mesmo tempo, né? Como se fosse, sei lá, vocabulário de outra língua. É assim mesmo. A gente vai exercitar bastante até você se acostumar, tá bom? Que bom que você já tentou, já começou. Mas não se estresse com esse esforço, tá? Hoje é dia, veja só, lista linda, lista de número 4. Essa lista não tem gabarito porque a gente vai resolver ela agora, durante essa aula. Tem exercício, veja só, de gráfico PV, olha só aqui no parênteses, quilopascal, tem exercícios numéricos, tem exercício qualitativo aqui também, ó, veja, afirmativas 1, 2 e 3, na questão 6. Primeira lei da termodinâmica, que tal? Ela trata do fluxo de energia, que energia que o gás recebe, que energia que ele usa realizando o trabalho e que energia que ainda sobra lá dentro. Já ficou claro essa ideia de conservação? De novo, o gás recebe energia na forma de calor. Tomara que ele use parte dessa energia para a realização de trabalho. Infelizmente, uma grande parte do calor recebido vai ficar acumulado nele, gás, em agitação. Energia interna. Para você se sentir mais confortável nessa lista, veja só. Como é que fica a fórmula que tal, primeira lei da termodinâmica, na isotérmica, e na isobárica, e na isométrica, e na adiabática, e na cíclica? Com essa segurança no raciocínio, você vai embora nessa matéria, você se sente mais confortável. Então vamos lá? Revisa suas anotações. Na transformação isotérmica, zera calor, ou zero trabalho, ou zero ΔU, ou não zera ninguém? Como é isotemperatura, a agitação é constante. Manjou? Então não varia a energia interna. Zera o ΔU porque a temperatura é constante. Essa curvinha isotérmica do gráfico, PV. Muito bem. E na isobárica, ninguém zera. Tem calor trocado, tem trabalho realizado, veja essa setinha para a direita, indicando aumento de volume, trabalho positivo. Se a setinha fosse para a esquerda, diminuição de volume, contração, trabalho negativo. Então, na transformação isobárica, tem trabalho, porque o volume muda. E tem ΔU também. Você enxerga já que a temperatura aumentou? Uma isotérmica no ponto 1 e uma isotérmica mais afastada no ponto 2, você já acostumou? Não zera ninguém na primeira lei quando a transformação é isobárica. E na isovolumétrica ou isométrica ou isocórica, veja o volume constante, o volume no eixo constante. Você enxerga que de 1 para 2 está aquecendo? Ou ainda não? O produto PV aumenta. Produto PV é proporcional à temperatura. Então, toda vez que sobe ali no gráfico, a temperatura aumenta, se for isovolumétrico. Como é que é a análise da primeira lei da termodinâmica? Que tal na isovolumétrica? Não tem trabalho. Zera o trabalho. Afinal, o volume nem aumenta, nem diminui.
Não houve expansão, não houve compressão, não houve trabalho realizado. Próxima, que a gente já discutiu, estamos revisando para hoje, né? Se uma transformação de um gás for muito rápida, tão rápida que não dá tempo de ele trocar calor com a vizinhança, receber, perder, muito rápido o processo é chamado de adiabático, não troca calor. Então o próprio conceito de adiabática já zera o que da fórmula que tal, da primeira lei da termodinâmica. E aí é muito sinistro. Aquece o gás sem receber calor. Ou resfria o gás, ΔU negativo, sem trocar calor. Sinistro, né? Os alunos demoram a aceitar isso. Como eu te disse, sai da cozinha. Cozinha é sólido e líquido. Como é que é na cozinha? Tem que receber calor para aquecer a panela. Ou tem que perder calor para resfriar a panela. Mas aqui não é sólido. Aqui é gás, galera. Quando o assunto é gás, tem a expansão, a compressão dele também envolvida. Então tem jeito sim de obtermos um resultado positivo no ΔU sem ter calor. É só ter trabalho. Duas situações. Trabalho negativo sobre o gás. Esquenta ele, ΔU positivo. E o resultado da soma é zero. Tá sacando? Escreve no papel. Trabalho negativo mais ΔU positivo é igual zero. Ou seja, é possível esquentar ΔU positivo comprimindo um gás. Viu? Sem fornecer calor para ele. Agora o contrário. Um gás está lá de boa e de repente ele tem um volume maior para ocupar. Ele expande rapidamente. Se ele expandir rapidamente, ele está gastando energia dele para afastar as moléculas. Isso vai fazer com que ele resfrie, ou seja, ΔU negativo. Se o trabalho é positivo, expansão, o ΔU é negativo nesse processo muito rápido, sem troca de calor. Ou seja, tem como resfriar um gás se o trabalho for positivo, se ele expandir rapidamente. Isso é importante nos ciclos dos motores da geladeira, do ar-condicionado, motor de carro, né, combustão. Fechando a adiabática, como é que fica a primeira lei na transformação adiabática? Zera o calor. Se tal é mais, ΔU é menos e vice-versa. Agora a última aí, cíclica. Como é que fica a primeira lei da termodinâmica? Que tal para um ciclo? Para um ciclo? Para um ciclo? Zera quem? Zero ΔU. Por quê? O gás estava, por exemplo, neste estado vermelho inicial. Aí ele mudou, sofreu essa compressão, ele mudou, sofreu esse aquecimento e ele mudou de novo, sofrendo essa expansão, chegando de volta no mesmo estado. Mano, a temperatura é igual. Então a agitação do gás é a mesma. Último então. Então não houve variação de energia interna. Sacou? Se a temperatura do início é igual à temperatura do fim, a energia interna do gás é a mesma. Não variou. Toda vez é assim, gente. Ciclo, ΔU, zero. Falou que é ciclo, volta para o estado inicial. ΔU é zero. Com isso, nossa, você ganha uma liberdade tremenda para resolver exercícios. Vamos lá? Vamos escrever isso aí, inclusive, né? Lista 4. Vamos na 2, já que tratamos de assunto teórico? A 2 começa lá em cima. Um estudante enche rapidamente, será que é adiabática? O pneu de sua bicicleta. O processo pode ser considerado adiabático. Então já manda ver aí, gente. Calor igual zero. Processo rápido. Processo adiaba. Não diaba. Não troca calor. Adiabático. Ou seja,
Pô, o cara explicou. Não há troca de calor entre o sistema. Putz, que porqueira. Agora todos os meus concorrentes saberão que Q é igual a zero. Ele podia ter dito apenas rapidamente. Um monte de gente ia ficar perdido. Ou então ele podia ter dito apenas adiabático. Tem gente que não ia saber que Q é igual a zero. Ar dentro do pneu, que é o sistema, e o meio externo não trocam calor. A respeito do trabalho, letrinha W no inglês, realizado no processo e da variação da energia interna, ΔU, ou seja, duas perguntas. É correto afirmar que o trabalho é negativo, ΔU negativo, mais, menos, menos, mais. Qual é a combinação de sinal? Estamos tratando da primeira lei da termodinâmica. Anote, filhote. Primeira lei da termodinâmica. O calor é transformado em trabalho e variação da energia interna. Como o processo é adiabático, zero é igual a trabalho mais variação de energia interna. Duas possibilidades. Trabalho positivo e ΔU negativo, ou trabalho negativo e ΔU positivo. Como eu discuti com vocês na aula passada, os dois exemplos clássicos de transformação adiabática que o professor de física vive citando são bomba de encher bola. A gente comprime o gás e ele sofre aquecimento. Desodorante aerosol. O gás expande e, por consequência, resfria. Então, anota aí para você guardar. A primeira situação é do desodorante aerosol. Desodorante. Importante, né? Você ter exemplos. Desodorante, aerosol. Ah, professor, eu confundo. Eu não sei qual que é qual. Cara, no desodorante o gás não sai, não expande, não aumenta de volume. Trabalho positivo. Consequência, resfria. Na bomba agora de encher bola. Na bomba de encher bola. A gente não comprime o gás, comprime trabalho, sinal, e isso negativo. Por consequência, ele sofre aquecimento. Que letra que deu lá? Sinais trocados, né, gente? Menos e menos letra A, absurdo. Mais e mais letra B, absurdo. Mais e menos, pode ser. Menos e mais, pode ser. E agora? O que foi falado aqui? Para eu saber se o trabalho é positivo ou negativo. Um estudante enche rapidamente o pneu de sua bicicleta. Enche o pneu. O que ele está fazendo com o gás? Comprimindo o gás nesse processo muito rápido. Compressão, trabalho negativo. Então vamos de letra D, trabalho negativo. Por consequência, aquece esse gás. Suro bem? Suro bom? Você vai imprimir essa lista ou você vai guardá-la numa pasta do seu computador para rever essa questão um mês antes do seu Enem, no ano que vem? De qualquer forma, gente, se organize, tá? Agora vamos de A figura a seguir apresenta um diagrama PV que ilustra um ciclo termodinâmico,
Qual é o sentido, hein? Horário ou ante? A gente tem que olhar. Um ciclo termodinâmico de um gás ideal. Esse ciclo, com realização de trabalho de 750 Joule, questão 1. Já veio o trabalho. Vamos usar a letra grega tal dessa vez? 750 Joule. Mais 750 ou menos 750? Vamos olhar o gráfico? Opa! Sentido horário. Um gráfico que está sendo realizado no sentido horário. O trabalho no ciclo é positivo. Revisa, gente, revisa. Sentido horário. Fazendo nada, pegando ninguém, bora estudar física. Se o ciclo é realizado no sentido anti-horário, teríamos um trabalho do ciclo negativo. Voltando lá no enunciado, esse ciclo ocorre em 3 processos sucessivos. No processo AB, o sistema sofre aumento de pressão, mantendo o volume constante. O processo AB é isovolumétrico. Vamos lá ver? Nitidamente, o volume aqui no eixo X é 1 metro cúbico no estado A. Continua 1, continua 1, continua 1, continua 1, continua 1, até chegar no estado B, o volume permanece fixo em 1 metro cúbico, embora a pressão esteja aumentando, o gás não tem condição de expandir, por limitação do recipiente, ou do motor que está segurando ali o recipiente. Isovolumétrico. Você enxerga que houve aquecimento? Aqueceu muito, gente. De A para B, o gás aqueceu bastante. Subiu de isotérmica. Essa curvinha aí. Aquelas curvinhas. No processo BC, o sistema se expande, chega para a direita, o volume aumenta, mantendo a temperatura constante, isotérmico, e diminuindo a pressão. Vamos anotar isso? O processo AB é um processo isométrico. E aí, gente? Zera quem lá na primeira lei? Zera o... Ninguém? Zera o trabalho. BC. O processo BC, segundo a questão, temperatura constante, isotérmico. Transformação isotérmica. Zera quem lá na primeira lei? Zera quem? ΔU. Agitação constante não tem ΔU. Finalmente, o processo CA, vamos lá ver ele. Aqui, ó, CA, para a esquerda, compressão. No processo CA, o sistema retorna ao estado inicial sem variar a pressão, isobaricamente. CA, isobaricamente, processo isobárico. Vamos aproveitar para anotar volume constante. No segundo processo, o volume aumenta e no terceiro processo, o volume diminui. Por que isso é importante? Volume constante, trabalho nulo. Volume aumenta, trabalho positivo. Volume diminui, pois é, trabalho negativo. Beleza, deu uma mapeada aí, mas o que você quer, Joe? O trabalho realizado no processo BC e a relação entre as temperaturas TA e TB. Opa, a parte final é fácil, hein? Relação entre as temperaturas são, respectivamente, veja que ele quer 2 respostas, né? O trabalho e relação entre as temperaturas TA e TB. Gente, vocês enxergam a pergunta? As perguntas? Símbolo de trabalho. A gente está usando tal aqui nessa questão. Só que ele quer só no processo BC, Joe. Só que no processo BC, um processo maluco, em curva. Ah, professor, calcula a área. Seria essa a ideia, né?
A gente pintaria a área entre a curva e o eixo X. A gente pintaria essa área, mas a figura geométrica não é conhecida. A gente não tem fórmula para calcular essa área. Então a gente tem que fazer outros procedimentos. Por que você acha que eu deixei essa questão para a aula de hoje? Para vocês terem um tempo de maturar a matéria aí. Vamos anotar a outra parte da pergunta, que é relação, divisão, comparação, fração, razão, tudo sinônimo, né? Entre as temperaturas. Temperatura dividido por temperatura. Na sequência do texto, A e B ou B e A? Então, quem sobre quem? A e B, A sobre B. Essa parte é mais fácil. Basta a gente usar aquela manha do produto PV. A temperatura é diretamente proporcional ao produto PV. Se o produto P vezes V aumenta, a temperatura aumenta proporcionalmente. Se o produto PV diminui, a gente vai multiplicar os números do gráfico, a temperatura diminui. E o último agora, se o produto PV é mantido constante, a temperatura é mantida constante. Professor, eu esqueci por quê mesmo? Por quê? Clapeyron, mano. Clapeyron, lembra? P vezes V é igual a nRT. Constante N, constante R e temperatura. Ah, é? Se o produto PV aumentar, mantendo o N constante, a temperatura aumenta. O que a gente vai fazer então? Produto PV no ponto A e produto PV no ponto B. Vamos nessa? Escrevam aí. Ponto A, dois pontos. Pressão A vezes volume A é igual. 30 segundos para você substituir os dois números. Vai multiplicar ou vai deixar sem multiplicar? Confira. Pressão em A, 80. Volume em A, 1. Resultado, 80. Guarde aí. Este foi o produto PV no ponto A. Agora, ponto B. Produto PV no ponto B. 30 segundos para você. Multiplica esses dois números aí que estão no gráfico. Pressão do ponto B, lá em cima, 640, vezes volume do ponto B, está lá embaixo, 1, resultado 640. Professor, 640 o quê? Bom, gente, nessa análise não interessa a unidade, inclusive poderia ser qualquer unidade. Para fazer produto PV, não precisa transformar. Anote, filhote, para comparar produto PV, não precisa transformar unidade. Para comparar produto PV, não precisa transformar unidade. Afinal, a gente só quer saber se aumentou ou diminuiu. Beleza? Bom, vamos organizar aqui a razão. Razão, relação. Relação. TA dividido por TB. Basta eu colocar aqui o produto PAVA e aqui embaixo o produto PBVB. Que vai dar quanto? 8 ou 1 sobre 8? Tem as duas opções, olha aí. Temperatura A dividido por temperatura B é igual a 80 dividido por 640.
corto o zero, temos uma relação de 1/8. Isso significa que a temperatura A é 1/8 da temperatura de B. Entender ou viajar? Só pode ser a letra A, veja só, 1/8 de B, ou letra C, ou letra D. Temos que agora calcular o trabalho que ele pediu para definir. Muito bem, segunda parte da questão, vou organizar aqui o gráfico. Veja a informação que ele nos forneceu. O trabalho do ciclo é de 750 joules. Experimenta destrinchar essa informação. Destrincha, abre ela. Como assim, professor? Trabalho realizado no ciclo é igual ao trabalho ABCA. Concorda? Fica repetindo. O trabalho ABCA é igual ao trabalho de A para B mais o trabalho de B para C mais o trabalho de C para A. Reações bovinas. O trabalho do ciclo vale 750. Positivo, inclusive. O trabalho de B para C é a pergunta, é o que a gente tem que descobrir, calcular para marcar o X. O trabalho de A para B, não vale nada. De A para B o volume é constante. O trabalho de A para B não vale nada. Você conhece alguém que não vale nada? Então, zera essa pessoa. Zerou. Mas e o trabalho de C para A? Lascou. Não sei. A gente calcula rapidinho aqui. Você já deu uma pintada hoje? Entre a curva e o eixo X, destaca essa pequena área e vamos calculá-la, porque essa área corresponde ao trabalho realizado de C para A. Calculando este trabalho de C para A, que é negativo, não vai fumar o sinal, a gente pode inserir esse valor negativo, passar somando com 750 e marcar o X. Entendeu a lógica da coisa? Então essa questão foi diferentona, né? Primeiro, pediu a relação entre as temperaturas. Investe no produto PV. Segundo, pediu um trabalho nessa transformação isotérmica. Eu não consigo calcular a área sob essa curvinha. Eu não conheço uma maneira aqui no ensino médio de calcular essa área. Não conheço a figura geométrica. Então, qual é o outro caminho? Destrincha o trabalho do ciclo. Divide em etapas. Trabalho de A para B, mais trabalho de B para C, mais trabalho de C para A. Vamos calcular essa área de C para A? Trabalho de C para A igual a área. Área verde. Figura geométrica. Retângulo. Base vezes altura. Trabalho de C para A é igual. Os números são os seguintes. 8 e 1 metro cúbico. Base de 1 até 8. Na verdade, 1 menos 8, por causa da setinha. Já vamos colocar menos 7? Base 1 menos 8. A altura deste retângulo verde, o número que tem aqui é 80, só que, tá de boa, a unidade é Newton por metro quadrado, 80. Trabalho de C para A igual menos 7 vezes 80. Trabalho de C para A é igual a menos 8 vezes 7, 56 com 0,
menos 560 joule. Ok, podemos voltar aqui nesta equação e substituir o 560 negativo, passar ele somando com 750 e marcar o x. Vamos praticar aquela parte organizacional, gente? Chama esta equação de 1, chama este resultado de 2. Isso aqui é para quem vai fazer vestibulares de provas discursivas, né, de exatas, e explica para o seu corretor. Senhor corretor, vou substituir 2, pode até abreviar, tá? Em 750 é igual trabalho BC mais trabalho CA. 750 é igual trabalho BC mais menos 560. A gente tem que somar, né? Você tem que entender que é uma soma. Ah, é só subtrair. Tá bom, mas você tem que somar os trabalhos, somar 2 trabalhos. E esse segundo trabalho é negativo. Passando para o outro membro, fica 750 mais 560, que costuma dar 700 mais 500, 1.200. 50 mais 60, 110. Então, 1.200 mais 110, 1.310 joules. Você percebeu que o número resultou positivo? É BC, né? BC. De B para C, a setinha é para a direita, indicando um aumento de volume, uma expansão. Suro bem? Suro bom. Deu letra... Próxima questão. 3. Veja só o que aparece neste gráfico. Pressão em quilopascal e volume em metro cúbico. E o que está acontecendo ali dentro do gráfico? O que você vê? 3 estados A, B e C, 3 transformações, né? De A para B, de B para C, de C para A, e começa de novo, ABC, 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 um ciclo ABCA. Em qual sentido? Você chegou a observar ou não? No sentido horário ou anti? No sentido horário. Portanto, o trabalho realizado num ciclo é positivo. Inclusive, eu esqueci de falar, eu retirei essas 6 ou 5 questões do Bernoulli, do seu material Bernoulli. Puxei lá do site, tá? Meu Bernoulli. Bom, enunciado. Na termodinâmica, o estado de um sistema é descrito usando variáveis como pressão, volume, temperatura, energia interna. Um gás é conduzido pelo processo cíclico descrito na figura. Assim, lá vem, gente, olha o comando. A energia total transferida para o sistema, para o gás, por calor, ou seja, calor. Qual o calor? Durante um ciclo completo em kJ é igual a 8 kJ, 9 kJ, 12 kJ. Veja o que ele quer. Ele começou a falar energia total, eu comecei a ficar preocupado. Falei, nossa, vai ter que somar, será? Algumas energias para depois responder? Aí ele continuou, transferida para o sistema por calor. Energia em forma de calor. Símbolo da questão de número 3. Qual é o símbolo da pergunta? Escreve aí. Questão 3. Q igual interrogação. Em quilojoule, abre parênteses, K minúsculo, J maiúsculo. Tem um jeitinho chamado primeira lei que pode facilitar bastante. Vamos lá, anotar de novo? Primeira lei da termodinâmica. Como é que é a fórmula?
calor é transformado em trabalho e variação da energia interna. A gente vai aplicar essa fórmula só para uma determinada transformação, AB, ou só para BC, ou só para CA, ou para o ciclo ABCA. Veja que o exercício pediu num ciclo completo. Então aplicaremos essa fórmula para o ciclo. Quantidade de calor do ciclo, trabalho realizado no ciclo, variação da energia interna no ciclo, que vale? Quem é que zera nessa história? Sempre ΔU no ciclo, zero, porque o gás volta ao mesmo estado inicial, não tem variação de agitação. Conclusão, se a questão está nos pedindo para calcular o calor, basta a gente calcular o trabalho. Pronto! Como eu te disse um dia, se o exercício te fornece o calor, ele te deu o trabalho. Se o exercício te fornece o trabalho, ele te deu o calor quando zera o ΔU. Então vamos lá, calcular o trabalho no ciclo. Você sabe? Como é que calcula o trabalho realizado num ciclo? Basta calcular a área sob a curva do gráfico PV. Sob a curva do gráfico PV. Vou reproduzir este gráfico aqui para eu poder zoar. E você prestar atenção nas unidades. O que está escrito dentro do parênteses da pressão? kPa, quilopascal. Depois pega a sua panela de pressão e olha no fundo dela, por fora da panela. Está escrito lá, tantos quilopascal. A sua panela tem muitos quilopascal? Vamos ver quem tem a panela com mais quilopascal. A panela que suporta mais pressão. É a panela mais segura, já que a gente não usa tanta pressão assim. Área interna do ciclo. Então, dessa vez é diferente. Não é entre a curva e o eixo X. Entre a curva e o eixo X. Entre a curva e o eixo X. Não é assim agora. Agora é a área interna do ciclo. Porque a gente precisa do trabalho do ciclo. Que figura geométrica é essa? Não é um triângulo, então vamos calcular a área deste triângulo por BH sobre 2. Trabalho é igual a área. Trabalho do ciclo é igual base vezes altura sobre 2. Gente, cuidado, atenção, atenção, carinho. Carinho com os números aí. A base é de 6 a 10. 10 menos 6. 4. 4 o quê? Tá de boa. Metro cúbico. Vezes altura. Ai, ai, ai. Pressão baixa, 2.000 pascal. Pressão alta, 8.000 pascal. A altura do triângulo, tá, gente? Concentra aí. A altura do triângulo vai de 2 a 8. 8 menos 2. 6. 6 o quê? Quilopascal. Não fuma esse quilo, não. 6 vezes 10 a terceira. 6.000. 6.000 pascal. Dividido por 2. Trabalho realizado no ciclo é igual. 4 por 2. 2 vezes 6. 12. Vezes 10 terceira. Resultou um valor positivo ou resultou um valor negativo? Ciclo realizado no sentido horário, trabalho positivo. Será que tem resposta negativa ali para marcar X? Vamos ver. Não, todos positivos. Letra 12, letra E.
12.000 joule. Tranquilinho, né, gente? Mas vamos anotar assim, ó. Q igual tal mais ΔU. Neste caso, o ΔU zerou. Por quê? Porque é um ciclo. Consequência, o calor trocado num ciclo é igual ao trabalho realizado num ciclo. O calor trocado num ciclo é igual a 12.000 joule. Resumo da questão, tivemos que calcular a área interna e ter a segurança de que este número do trabalho equivale ao calor trocado, já que é um ciclo, zerou o ΔU. Vocês estão vendo que a primeira lei é irritantemente simples em vários momentos? Claro que tem as questões complexas, mas na maior parte dos exercícios é irritantemente simples. Ou seja, a aula passada foi muito importante, das 5 transformações. Quem zera na isotérmica? ΔU. Quem zera na isobárica? Ninguém. Quem zera na isovolumétrica? Trabalho. Quem zera na adiabática? Calor. Quem zera na cíclica? ΔU. Sabendo disso, nossa, você embala na matéria. Mas assim, é sabendo, entendendo. Por que é zero? Tá? Questão 5, vamos lá? Um reservatório térmico. Reservatório térmico, o que seria isso, né? Um fogo? Um tijolo quente? Você, 37 graus Celsius, fornecendo calor? Um reservatório térmico fornece 200 joule de calor para um sistema. Que sistema é esse? Uma panela com água? Ou um gás? Não falou ainda? Ao mesmo tempo em que o sistema realiza um trabalho de 10 cal. Se houve trabalho realizado, é gás. Líquido não expande realizando trabalho. Então, o reservatório térmico fornece 200 joules de calor para um sistema. A figura, questão 5, seria bem significativa neste caso aqui. Isso aqui é o que o professor pensa quando está lendo o exercício. A gente não desenha isso aqui, claro que não, mas pensa. O gás está encerrado aqui dentro do recipiente. O reservatório térmico fornece 200 joules de calor para o sistema. Espero que você entenda que o gás é o sistema. E o reservatório térmico é aquela fonte que um dia eu desenhei no seu caderno. Quantidade de calor é igual a 200 joule. E aí, gente, mais 200 ou menos 200? Ah, professor, o exercício utilizou a palavra fornece. O senhor disse que quando é fornece é negativo. Calma. O gás é o referencial. Se o gás fornece calor, calor negativo. Se o gás recebe calor, positivo. Mas o que aconteceu aqui? A fonte fornece calor para o gás. Então o gás recebe, não confunda. Se a fonte de calor fornece calor, conclui-se que o sistema recebe calor. Faz sentido? O gás recebe calor. E se o gás recebe calor, temos um sinal na fórmula, na hora de aplicar a fórmula, positivo. Faz sentido? Ao mesmo tempo em que o sistema gás realiza um trabalho de 10 cal. Realiza um trabalho. Uau! Então o gás empurrou o êmbolo. O êmbolo subiu. Houve um trabalho positivo de 10 calorias. Ô Joe! Ô Joe! Ô Joe! Quanto vale uma caloria? Segundo o exercício, 4,186. Tomara que isso não seja ruim, né, para fazer as contas. Uma caloria
nessa questão não, na verdade é isso aí, vale 4, pouquinho, 4 joule, 4,186 joule. Então a gente tem que substituir no lugar de cal vezes 4, bolinha, bolinha, bolinha. Multiplica por 10, porque aí teremos o trabalho em joule e o calor em joule. Ah, agora sim posso jogar na primeira lei. Qual que é a variação de energia interna em joule? Vamos de que tal? Que fórmula é essa, gente? Como é que chama essa fórmula? Primeira lei da termodinâmica, conservação de energia. Entra calor, sai trabalho e agitação. O gás recebe calor, usa realizando trabalho e fica muito agitado. Estou te preparando para o estudo de motores. Mais 200J é igual 10 cal mais ΔU. É preciso fazer a regra do chup-gruda. 4,186 J. Então vamos lá, o 200 fica quietinho. 10 vezes 4,186 vai dar 41,86. Então vai ficar 200 menos 41, bolinhas. Gente, você não precisa resolver essa conta. Você tem que marcar o X correto. Só pode ser qual letra? Marca e sai correndo. Tem alguma letra assim que com certeza é ela? Dá uma analisada. É uma subtração de 0 no final com 6, como se fosse 10 menos 6. Não tem que ter um 4 no final das contas, só tem uma letra. 158,14. Só pode ser essa. Marca e sai correndo. Confia, firma, firma, firma. Última questão qualitativa, vamos lá? 6. Heron de Alexandria, em seu livro Pneumática, do século I a.C., descreve máquinas que utilizavam a expansão térmica do ar para movimentar brinquedos, abrir portas, sugar água. Somente no século XIX surge o conceito de gás ideal e de temperatura absoluta, Kelvin, o tal do 0 Kelvin. Em uma máquina térmica, uma amostra de gás ideal realiza em um ciclo, imaginou o PV, gráfico PV, um ciclo, as transformações indicadas no diagrama PV. Então ele levou a gente para antes de Cristo, para trazer para o século XIX e mostrar essa figura de um gráfico pressão versus volume. Opa, opa, opa! Atmosfera, litro, estamos fora do sistema internacional, hein? E o ciclo AB, BC, CA, AB, BC, CA está sendo realizado no sentido horário. Trabalho positivo. É possível então afirmar 1, 2 e 3. Questão teórica. Na transformação de A para B, existe passagem de energia, a parada aqui é energia, da vizinhança para a amostra de gás por trabalho. Existe trabalho? Não. O volume é constante, a transformação ocorre a 2 litros o tempo todo, o volume não aumenta, não tem trabalho. O volume não diminui, não tem trabalho. O volume é fixo, o trabalho é 0, gente. Então, se ele disse que houve troca de energia na forma de trabalho, ele está falso. Vou marcar em rosa, falso. Na transformação de B para C, como é que é o esquema aqui? Tá escrito errado aqui, é isoterma. Nossa, já pensou? Você estuda aí 3 anos ferrenhamente, chega lá, tem um erro na prova. Mas você estudou. No ponto B, deixa eu verificar. 5 vezes 2.
10. No ponto C, deixa eu verificar. 2 vezes 5, 10. Ah, é isso mesmo, está escrito errado. Isometria é volume constante. Isso aqui é isoterma. Setinha para a direita ou para a esquerda? Então aumentou ou diminuiu o volume? Então expandiu ou comprimiu? Preparou a cabeça? Aumentou o volume de 2 para 5 litros. Expandiu. Vamos lá? 2. Na transformação de B para C, expansão isotérmica, não existe troca de energia entre a vizinhança e a amostra por calor. Vou ter que ir lá na primeira lei. Tenho que ir lá na primeira lei. Calor é transformado em trabalho e variação de energia interna. E aí, galera, estudamos isso na aula passada. Zera alguém na isotérmica? Na aula de hoje também, né? Sim, professor. Zera o ΔU quando é isotérmica. O que sobrou? Q é igual a trabalho. Isso quer dizer que ocorre realização de trabalho, isso quer dizer que ocorre troca de calor. Ele disse que não existe troca de energia na forma de calor. Esse não falsificou o item 2. Existe calor? Sim, porque existe trabalho. E o trabalho, inclusive, é dado pela área sob a curva, essa curvinha isotérmica. 3. Na transformação de C para A, agora, C para A é o retorno ali, ó. Aqui, de C para A, o volume era de 5 litros, passou a ser 2 litros, compressão. A pressão constante é um processo isobárico, trabalho negativo. Quando uma frase diz que a vizinhança realizou trabalhos sobre o gás, comprimiu. Existe passagem de energia para a amostra de gás por trabalho. Verdadeiro, a única verdadeira, letra C. Letra C. Surubem? Surubom? Pegue essa lista com a Lise e manda vê-la de novo. Veja se você consegue executá-la sozinho, sozinha. Se joga, filhotes. Tudo de bom. Muitos beijos na bochecha de vocês. Tchau. Beijos.